Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, motivo de alegria para nós estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais com a palavra do Senhor. Encerramos uma lição sobre o livro de Ezequiel. Estamos hoje dando início a mais uma lição, mais uma revista. O tema da nossa nova revista, que começa hoje, é sobre o livro do Apocalipse. O tema é Apocalipse, mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessa ao povo de Deus. Glória a Deus. Tema glorioso, falar sobre Apocalipse. Não é coisa simples, não é difícil e não é fácil. Então nós temos que ter muita cautela, é um livro de muita simbologia, é um livro totalmente em figura de linguagem, é um livro que Deus revela a consumação do século ao homem. Nossa lição de número 1, ela tem por título, o tema, nossa lição de número 1, ela tem por tema Apocalipse, o livro da revelação. São 13 lições nós temos dentro do livro do Apocalipse, nessa jornada de 3 meses, nesse segundo semestre de 2022. Nós temos uma jornada aí de 13 lições dentro desse trimestre. E o título da primeira lição, Apocalipse, o livro da revelação, a primeira coisa. Logo posterior teremos a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Depois, a mensagem de Cristo para a sua igreja. A lição de número 4, a realidade do arrebatamento, o arrebatamento da igreja, a realidade do arrebatamento. A realidade da grande tribulação. Apocalipse, o livro do trono. O mundo preparado para o anticristo. Silêncio no céu e o julgamento vindouro. As duas bestas e a grande tribulação. A volta do grande rei, a realidade do milênio. A lição de número 12 agora é o trono branco e o juízo final. E por último, a de número 13, um novo céu e uma nova terra. Temas gloriosos, Temas abençoados, futurístico, Estamos aí para aprender, descortinar um pouco mais a palavra do Senhor nesse sentido escatológico. Amém? Então vamos lá, primeira lição. Nossa primeira lição. Lição de número 1, 3 de abril de 2022. Apocalipse, o livro da revelação. A introdução de nossa lição diz assim, um pouco alterada, Coloquei alterada da lição da revista aí, coisas mínimas, mas quem está acompanhando com a revista acompanha aí, que não vai fugir muito. Então, introdução. A palavra grega para Apocalipse tem diversos significados, que vai sempre chegar em descobrir algo que está encoberto. Descortinar, tirar de trás da cortina. Então, Apocalipse é isso. É descobrir algo que estava encoberto. Então, quando se fala em Apocalipse, a própria palavra Apocalipse significa revelação, que vem do seu sentido original, que significa descobrir algo que estava encoberto.
Então isso já nos mostra de cara que Apocalipse é o contrário à palavra Apocalipse, e o que estudaremos em Apocalipse é o contrário do que muitos pensam. Que Apocalipse é um segredo. Apocalipse não é segredo, é revelação. Agora essa revelação ela é dentro de figura de linguagem, simbologias, mas no descortinar, no discorrer do Apocalipse, nós estamos falando da revelação de Cristo, da consumação do século. Então Apocalipse é isso, é revelação, não é segredo, não é nada, não é destruição, não é nada disso. Apocalipse é revelação. Isto é provado no capítulo 5 do livro de Apocalipse, quando João viu na sua visão um livro selado com 7 selos, um livro fechado e selado com 7 selos. E ele ouvia um anjo que bradava e que gritava: quem é digno de abrir o livro e de desatar o seu selo? Esse anjo bradava. E não tinha ninguém, nem no céu, nem na terra, que fosse digno de abrir aquele livro e desatar o seu selo. E nem de ler, nem de olhar para ele. Mas diz o texto ali do capítulo 5, que quando João chorava, um daqueles anciãos que estavam naquele contexto, bradou para ele e disse: olha, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e para desatar o seu selo. Isso falando de quem? Falando de Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a raiz de Jessé. Então ele venceu para abrir o livro e desatar o seu selo. Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia, comprou com o seu sangue todos aqueles que creem, que acreditam no sacrifício eterno de Cristo, né? Todos os homens que creem para a salvação eterna. Homens de todas as tribos, povos e nações, diz o texto bíblico. Então Apocalipse é isso. E ali, a partir desse momento, quando o Senhor aparece para João na ilha de Patmos, eles começam a descortinar, a revelar os segredos que estavam encobertos sobre a consumação do século. Então Apocalipse é isso, é revelação, não é segredo e nem é nada além do que a revelação do segredo. A revelação da palavra de Deus, a revelação daquilo que havia de acontecer ainda e que nós estamos esperando por acontecer. Muitas coisas ainda. Muito bom. Então vamos lá. O primeiro tópico dessa nossa lição de hoje, 3 de abril de 2022, que o tema é Apocalipse, o livro da revelação. Para iniciar, começar pelo começo, essa lição, esse tema, ele é dividido em 3 tópicos. Então, antes de entrar no primeiro tópico, vamos falar dos 3 tópicos, né? Do panorama geral da lição. O primeiro tópico é: por que estudar Apocalipse? É o primeiro tópico. Esse tópico, a lição divide ele em 3 subtítulos, né? O seu título é Por que estudar Apocalipse? E aí vai ter 3 divisões esse tema, esse título. O segundo tópico, ou o segundo título, é Aspectos importantes do livro. Qual livro? O livro de Apocalipse. Então são aspectos importantes do livro. Por exemplo, o número 7 no Apocalipse, a sabedoria e o plano divino no Apocalipse, e o perigo de lidar com o Apocalipse. O terceiro e último tópico, o título ou o tema é Uma visão panorâmica do livro, que aí vai se subdividir em o local da revelação apocalíptica, sua mensagem abrangente e o tema central do livro de Apocalipse. Então esses 3 tópicos que dividem o nosso tema, por que estudar Apocalipse, os aspectos importantes do livro e uma visão panorâmica do livro, é o nosso assunto desta manhã.
Primeira coisa, por que estudar o Apocalipse? Os 3 subtítulos, uma visão panorâmica, por quê? É uma prevenção contra as seitas e heresias. Segundo, é um chamado à santificação. E terceiro, é uma exortação à evangelização. Por que estudar o Apocalipse? Tem essas 3 conotações. Primeira coisa, é uma prevenção contra as seitas e heresias. Por quê? Inúmeras religiões têm se dedicado à escatologia em busca de interpretações de fatos bíblicos que venha a elucidar o dia e a hora da volta de Cristo. Quem será o anticristo, o falso profeta e assim sucessivamente. Isso é muito perigoso e leva à formação de falsas interpretações. A Bíblia diz em Mateus 24 e 36 que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, se ninguém sabe aquele dia e hora, é uma surpresa. E nesse contexto do capítulo 24 de Mateus, Mateus 24, 36, eu acabei de ler aí, no contexto desse capítulo, a Bíblia manda a igreja, o povo que acredita, que espera essa volta do Senhor Jesus, estar preparado. Então nós temos a obrigação de estar preparado, aguardando a volta do Senhor Jesus, aguardando o momento que Ele propor a voltar, aguardando o momento da decisão de Jesus voltar para buscar a sua igreja. A Bíblia diz: na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito. Jesus falando em João 14. Aí ele diz: eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar, voltarei, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então é essa esperança que nos leva a estar aqui. Agora, eu determinar o dia dessa volta, não, porque o Senhor disse que volta, Ele não falou quando. E Mateus 24 e 36 é bem claro que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, lógico, falando do Filho de Jesus, homem, que nasceu em Belém de Judá e criou em Nazaré da Galileia. Aquele menino que cresceu naquela região, aquele Jesus, homem que foi chamado para o ministério. Não está falando aqui do Jesus glorificado, Deus, a segunda pessoa da Santa Trindade. Então não está falando. Mas então o primeiro tópico, por que estudar o livro do Apocalipse? Prevenção contra as seitas e heresia, prevenção contra aqueles que queiram nos enganar ou ensinar erroneamente a respeito da volta do Cristo, a respeito da volta do Senhor. Então, em torno dessa escatologia, em torno da espera dessa volta de Cristo, se formaram muitas seitas. Muitos marcaram datas, principalmente no século 18, 19 aí, muitos marcaram datas no final do início do século 19, ano 1800 e alguma coisa aí, nós temos, não vamos nos deter aqui, mas algumas seitas, algumas religiões que determinaram a volta de Cristo, e Jesus não voltou, e mudaram a data, e Jesus não voltou, e até pouco tempo nós vemos pessoas tentando acertar, adivinhar na Bíblia significa bibliomancia, vem da palavra bibliomancia, adivinhar pela Bíblia. Tem muitos que praticam a bibliomancia,
Então, tem muitos que querem determinar a volta do Senhor, mas a resposta é esta: aquele dia e hora ninguém sabe. Então, esse é um dos principais objetivos. Por que estudar Apocalipse? Se preparar contra seitas e heresias. Estudar para saber que Jesus vai voltar, que a consumação do século que está no Apocalipse vai acontecer, mas o dia e a hora ninguém sabe. Sabemos que é breve, sabemos que está determinado, e nessa esperança nós estamos, mas não podemos falar quando. Segundo, é um chamado à santificação. Estudar Apocalipse, estudar o Apocalipse, o livro da consumação de todas as coisas, nos leva à santificação, separação das coisas impuras e preparação para a volta de Cristo. Então, nos leva à santificação, sim, porque esses acontecimentos previstos para acontecer nos diz que nós temos que estar preparados. O Senhor diz em Apocalipse: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo. O Senhor diz em Apocalipse que virá como ladrão. Então, você sabe a hora que o ladrão vai vir? Não, você tem que estar preparado para não ser surpreendido por ele. Então nós temos que estar preparados. Amós 4:12 diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Ezequiel 12:3, prepara, filho do homem, a tua mobília para mudar de país. Filipenses 3:20 diz que a nossa cidade não está aqui, mas no céu, onde aguardamos também o nosso Salvador. Então nós temos que estar o quê? Preparados, temos que estar aguardando. Bom, uma exortação também à evangelização. Então, por que estudar Apocalipse? Primeiro, é uma prevenção contra as seitas e heresias. Segundo, é um chamado à santificação. Terceiro, é uma exortação à evangelização. Nos exorta também a evangelizar. Aqui eu escrevi assim: isso também nos leva à necessidade de avisar o mundo sobre o plano de salvação de Deus para com a humanidade, volta prenunciada de Cristo e consumação do século. Então, estudar o Apocalipse nos leva a isso, a avisar o mundo sobre a consumação do século, a avisar o mundo sobre a volta de Cristo. Quase 2.000 menções da vinda de Cristo em toda a Bíblia. Então, Jesus prometeu voltar. Falamos um pouco antes aí, que ele prometeu, ele foi preparar a morada e prometeu vir buscar o seu povo. Então nós estamos aqui aguardando, na espera dessa promessa. E quando estudamos e começamos a compreender mais e mais o Apocalipse, a gente vê a certeza desse momento, a qualquer momento, a acontecer. Então isso nos leva a avisar o mundo sobre essa surpresa que acontecerá a qualquer momento. O arrebatamento da igreja. A igreja que eu falo é o povo escolhido de Deus, aqueles que temem ao Senhor. A expressão igreja vem do grego eclesia, né? Ajuntamento, assembleia. Então aqueles que se ajuntam a buscar a Deus, aqueles que são... essa expressão significa também ser tirado para fora, né? Esse ajuntamento, essa assembleia tirada para fora do mundo, para dentro da igreja de Deus. Quando você é tirado do mundo para a igreja, né? Tirados para fora, tirados para Deus. Então, nós que cremos, acreditamos que Jesus a qualquer momento virá, temos a obrigação de avisar o mundo sobre esses acontecimentos, sobre a consumação dos séculos. Segundo tópico, aspectos importantes do livro de Apocalipse. O número 7 é um dos aspectos importantes no livro. A sabedoria e o plano divino, os perigos ao lidar com Apocalipse.
Então, o número 7 é um número predominante, né? É um número nas Escrituras que representa o que é pleno, perfeito e completo. Então, nós vemos 7 Espíritos de Deus, 7 anjos, 7 trombetas. O 7 Espírito representa a plenitude do Espírito. É tudo que é pleno, perfeito e completo. 7 representa completo. A 7 igrejas representa as 7 igrejas da Ásia, que Jesus manda a sua mensagem ali através de João, representa todas as igrejas do mundo, né? Na sua plenitude, na sua completude. Então, primeiro aspectos, né, importante do livro. Primeiro, número 7, né, o plano. Segundo, a sabedoria e o plano de Deus. O plano de Deus de salvação para a humanidade, ele é perfeito, ele é eterno e é independente da vontade humana. Deus planejou, Deus teve vontade, planejou e executou o plano de salvação para com o homem, desde o início de todas as coisas até a consumação do século, que está no livro de Apocalipse. Terceira característica importante do livro é o perigo de lidar com o Apocalipse, que nós já falamos há pouco tempo atrás, né? Então, quem não tem dúvida alguma na interpretação de algumas partes do Apocalipse, tem mais coragem do que sabedoria. Então é isso daí, fechando esse segundo tópico. Quem não tem dúvida nenhuma, quem sabe tudo do livro de Apocalipse, sem problema algum, é mais corajoso do que sábio. João Calvino, o organizador da Reforma Protestante, um dos maiores teólogos da humanidade, escreveu mais de 2.000 comentários a respeito da Bíblia, em francês. Temos a maioria aqui no Brasil já traduzido para o português, e ele disse, quando perguntaram ele por que ele não escreveu sobre Apocalipse, a resposta foi que não entendi. É porque ele não entendeu? Não, porque ele foi humilde a falar que ele não se achou apto o suficiente para escrever sobre Apocalipse. Finalizando, o terceiro tópico é uma visão panorâmica, né, do livro de Apocalipse. O local da revelação apocalíptica, a sua mensagem abrangente e o tema central. O local nós sabemos que foi ilha de Patmos. O apóstolo João, ele foi jogado na ilha de Patmos para ser condenado à morte ali por causa da palavra do Senhor. É uma ilha que fica a 100 quilômetros de Éfeso, onde João viveu pela maior parte do tempo, foi jogado ali para morrer, e ali Deus revela para ele, dá essa mensagem tão abrangente para toda a sociedade, para todo mundo, e o seu tema central, para finalizar, o tema central do Apocalipse é Cristo, é Jesus Cristo e a sua igreja, né? João apresenta Cristo e a igreja exercendo juízo, vencendo o inimigo e reinando eternamente. Então, todo o tema de Apocalipse, todo o assunto de Apocalipse está voltado para Cristo e a sua igreja e a consumação do século. A princípio, nós ficamos por aqui. Essa é a primeira lição, apenas essa visão panorâmica e rápida a respeito do livro de Apocalipse. E aos poucos a nossa lição, pelo que eu observei aqui, ela vai aprofundando um pouco mais nos elementos do livro de Apocalipse. As primeiras lições são mais, as 3 primeiras pelo menos, são mais visões, uma visão, né, panorâmica dos acontecimentos, da simbologia, em torno das figuras de linguagem que tem no Apocalipse. Amém? Que Deus abençoe. E nós vamos a cada dia aprofundando um pouco mais, andando um pouco mais sobre o livro de Apocalipse. Deus abençoe. Muito obrigado.